Números transcendentes. Tudo é número, diria o famoso matemático grego Pitágoras. Os números estão à nossa volta, como o oxigênio que respiramos. Primeiro vieram os naturais, depois os inteiros, os racionais e os incríveis irracionais, que deixaram os pitagóricos tão perplexos a ponto de escondê-los. Números primos, perfeitos e outros vieram. E quando tudo parecia ser real, apareceram os imaginários. Que imaginação têm esses matemáticos? Vamos falar de um grupo intrigante de números chamados transcendentes. Existem irracionais de diferentes categorias, alguns são mais irracionais que outros. Em 1874, Georg Cantor provou que o conjunto dos números algébricos é enumerável, o que foi surpreendente. A enumerabilidade deste conjunto implicaria a existência de uma quantidade infinitamente maior de transcendentes do que algébricos, muito embora se conhecessem pouquíssimos exemplos. Consoante a Marcles, esta teoria vive um grande paradoxo. Se quase todos os números são transcendentes, por que demonstrar a transcendência de um número é, em geral, uma tarefa tão complicada? Grandes matemáticos deram suas contribuições a esta linha de pesquisa, como Cantor, Hilbert e Euler, mas o primeiro número a ter sua transcendência demonstrada foi dado em 1851 pelas mãos do francês Joseph Liouville. Passou a ser chamado de constante de Liouville em sua homenagem. Em 1873 que Charles Hermite provou que é transcendente. O conjunto matemático dos números reais inclui uma classe especial, a dos números ditos transcendentais. Embora o nome sugira algum esoterismo, ele indica apenas que esses números são irracionais, não podem ser escritos sob a forma de fração, e não algébricos, não são a solução de uma equação polinomial com coeficientes inteiros. O mais conhecido dessa classe é o famoso π, que vale aproximadamente 3,1415992 e descreve a proporção entre a circunferência e o diâmetro de um círculo. Descoberto pelos gregos antigos, esse número tem cerca de 4 milênios de uma história que já foi vastamente esmiuçada em diversos livros para o público leigo menos conhecido. Seria o ele também é muito importante para a matemática também transcendental, equivale a cerca de 2,71828. O número e pode ser definido de várias formas. Ele é, por exemplo, a base dos logaritmos ditos naturais. Trata-se ainda da base da função exponencial, e, elevado a x, que tem a notável propriedade de ser igual à sua própria derivada. Quando se descobriu isso, após o desenvolvimento do cálculo no século XVII, o número e a função e, elevado a x assumiram um papel fundamental no ramo da matemática conhecido como análise. Propriedades dos números transcendentes. Pode-se dizer que a maioria dos números reais ou complexos é transcendente, uma vez que o conjunto dos números algébricos forma um conjunto enumerável. Na definição, tanto faz dizer que um número é transcendente quando não é raiz de uma equação com coeficientes racionais ou com coeficientes inteiros. Um número só é transcendente se ele não é algébrico. Os números transcendentes são infinitos e há muito mais do que números algébricos, que são aqueles que se podem obter como raiz de um polinômio de coeficientes inteiros. Raiz de 3 é um número algébrico, já que é a solução da equação x² menos 3 igual a 0. Exemplo de números transcendentes. O número π. O número é base dos logaritmos neperianos. O número de Champernowne 0,12345678910111213, obtido escrevendo-se a sequência de números inteiros em base 10, teorema de Malher. Todos os números de Liouville são transcendentes. Ao menos um dos dois números, é mais π, e, vezes π é transcendente. O teorema de Geoffroy-Schneider, que responde ao sétimo problema de Hilbert, mostra que os seguintes números são transcendentes. 2 elevado à raiz de 2, raiz de 5 elevado à raiz de 7, dentre outros.
O teorema de Lindemann-Weierstrass mostra que os seguintes números são transcendentes: e elevado à raiz de 2, seno de 1, ln de 2, dentre outros. Referências: Universidade Estadual Paulista Joelho de Mesquita Filho.